Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Tá. Pessoal, qualquer coisa, manda no chat ou libera o microfone aí. A gente vai falar hoje de potência e calorimetria. Tá? Talvez a gente... Não, talvez não. Com certeza a gente não vai ver toda a calorimetria hoje, que é muita coisa. Mas potência a gente vai conseguir ver sim, tá? Que é bem pouquinho. Então, só dando uma relembrada aí, que quando você tem dois objetos com diferença de temperatura, eles vão trocar energia. E essa diferença de temperatura está associada à energia cinética média, tá? Dos corpos. Então, a energia média que cada molécula daquele corpo, daquele componente, tá, possui. Então, se há uma diferença de temperatura, há troca de energia. E depois vocês vão estudar como que essas trocas de energia acontecem. Primeiro a gente vai ficar preso na troca de energia em si, nos efeitos, tá bom? Se existe uma troca de energia, ela sempre vai ocorrer do corpo de mais energia para o corpo de menos energia, tá? Na verdade, se eu tenho aqui um corpo, que eu vou falar que é um corpo quente, tá? Então aqui eu tenho um corpo quente. Deixa eu pintar aqui. Quente. E do lado aqui eu tenho um corpo frio. Claro que essa ideia de quente e frio é relativa, né? O importante aqui é vocês entenderem que são um mais quente do que o outro, um mais aquecido do que o outro. A troca de calor aqui vai existir, tá? Dos dois sentidos. O corpo quente vai transferir calor para o corpo frio, tá? Calor que é a energia térmica, né? A transferência da energia térmica. E o corpo frio também vai transferir. Deixa eu só fazer mais um aqui, peraí. O corpo frio também vai transferir energia para o corpo quente. Só que como ele está frio, ele tem menos energia, ele vai transferir menos. Então, por exemplo, no meu desenho aí eu tenho 4 linhas de calor, vamos dizer assim, saindo do corpo quente e indo para o corpo frio. Então eu tenho 4 linhas do quente para o frio e eu tenho uma linha do frio para o quente. Ambos os corpos vão trocar calor. Então você coloca um copo de Coca-Cola e um café quente do lado e deixa ali, o café vai dar calor para a Coca e a Coca vai passar calor para o café. Mas como o café está muito mais quente, ele vai passar muito mais calor para a Coca do que ele recebe. E isso vai fazer com que a temperatura do corpo frio aumente e a temperatura do corpo quente diminua, até que eles cheguem no equilíbrio térmico. E aí no equilíbrio térmico as temperaturas são iguais. Então no equilíbrio, as temperaturas do corpo quente serão iguais às temperaturas do corpo frio, tá? Isso é importante por quê? Porque quando alguém fala assim, vai ter exercício até da apostila falando isso. Ah, o calor sempre é transmitido do quente para o frio. Não. O fluxo de calor é do quente para o frio. O que significa o fluxo de calor? Se eu tenho nesse meu desenho aí, nesse meu exemplo, 4 linhas indo do quente para o frio e uma linha indo do frio para o quente, eu posso falar que o fluxo de calor são 3 linhas do quente. Peraí, fiz o contrário aqui. 3 linhas do quente pro frio. Então eu estou falando aqui do resultado dessa combinação. Essa linha é cancelada por uma dessas linhas aqui e sobram 3 linhas ainda de calor que a gente vai considerar que é o fluxo. Tá? E aí sim, o fluxo de calor é sempre do corpo frio, do corpo quente, desculpa, para o corpo frio. Justamente porque ele tem mais energia. Né? Então ele vai doar mais energia com facilidade. Então, vou fazer aqui, ó. O fluxo de calor é sempre
do corpo quente para o corpo frio. Lembrando que frio e quente são conceitos. Opa! São conceitos relativos, né? O que a gente chama de. Ah, esse corpo tá frio, esse corpo tá quente. É só uma comparação, né? Então, isso a gente não pode afirmar. E aí, o que é a potência? A potência é quão rápido essa troca acontece. Quão rápido esse fluxo ocorre. Vocês já viram potência no primeiro ano? Tá? Aquela potência do trabalho, que era energia sobre o tempo, trabalho sobre o tempo. Aqui é a mesma ideia. Se você transfere muito calor muito rápido, ele é mais potente. Vamos pensar no aquecedor, que é algo normal para essa época agora que a gente está passando, que é uma época mais friazinha aí da nossa região. Você tem um aquecedor mais potente. Significa o quê? Que ele vai passar mais calor para o ambiente do que um aquecedor menos potente. Então, a gente vai definir potência como sendo a quantidade de calor trocada por tempo, tá? Pode ser a quantidade de calor trocada, mas pode ser também a gente pode usar a ideia de transmitida, tá? Transmitida. Aí depende do problema. A gente vai analisar qual palavra encaixa melhor, mas a ideia é sempre a mesma, tá bom? A formulinha sossegada, que potência é igual a energia sobre o tempo. Só que essa energia aqui, né, ela pode ser o calor. Então, deixa eu fazer embaixo aqui para não confundir vocês. Ou potência é igual a quantidade de calor sobre o tempo. Então, bem sossegada a forma, vocês já conhecem, né, essa primeira aqui de cima, que eu tô destacando agora, vocês já viram no primeiro ano. E aqui a gente só está trocando a energia por calor, que calor é uma forma de energia. Então aqui eu tenho energia, aqui eu tenho tempo, e aqui eu tenho a potência. Eu acho que na apostila de vocês o watt que eu desenhei, escreva nesse potência, desse pote aí, não tem, só tá o P. Eu coloco assim para não confundir com a força-peso, tá? Desde o primeiro ano, então eu prefiro escrever desse jeito. Q é o calor, ΔT é o tempo e o pote é a potência. Unidades. Bom, unidade de energia, joule, tempo segundos, e a potência então é joules por segundo. Só que joules por segundo a gente chama de watt. Tá? Watts. Então, tantos watts de potência. Como potência é um conceito maior do que só na troca de calor, várias coisas que a gente compra tem a potência medida em watts ou quilowatts, né, que são 1000 watts. Então, lâmpada, aparelho de som, fonte para computador, quando você vai comprar. Então, carregador de celular, esse aqui é de 15 watts, esse aqui é de 21 watts. É a potência dele. Quanto maior esse número, mais energia ele consegue transferir. Tá? As unidades aqui embaixo são as mesmas, né? Watts, joules e segundo. Só que existe uma unidade usual de energia que não é joule. Então a gente, no nosso dia a dia, até vocês entrarem no nono ano, ensino médio, vocês não tinham ouvido falar de joule, provavelmente, mas vocês já tinham ouvido falar de caloria. Caloria é uma medida de energia também, tá? Caloria. Então existe uma relação entre caloria e joules, tá? Qual que é essa relação? É que uma caloria é igual a aproximadamente, deixa eu fazer mais pro lado aqui, 4,2 joules, tá? Ou seja, para transformar de caloria para joule, a gente
multiplica por 4,2 ou 4. O exercício vai falar ali quanto que ele quer que você considere. E de joule para caloria, a gente vai dividir por 4,2. O importante é que eu não sei se eu cheguei a falar isso na época na sala de aula, a medida de caloria, tá? Que a gente tem nos alimentos, para calcular a caloria do alimento, o que eles fazem? Eles pegam um alimento, por exemplo, pacote de fandangos. Eles secam, tiram a água de todo o alimento, tá? Desidratam, porque por mais que esteja seco ali, tem um pouco de umidade ainda. E aí você queima aquilo. A quantidade de energia que é liberada na queima, eles consideram que é a caloria do alimento. Tá? Então, a nossa medida de caloria ela não é 100% precisa para alimentos, porque a gente não tem uma fornalha dentro do nosso corpo que queima os alimentos. Nossa reação é um pouco diferente quando a gente ingere alguma coisa. Então, aquela medida de caloria ela não é perfeita, só que como todas as medidas são feitas da mesma maneira, se tá errado para todo mundo. Então, o padrão acaba sendo o mesmo, tá? E aí, lógico, não vou entrar nesse âmbito agora, mas quando você ingere um alimento, se ele tem 100 calorias, vamos supor que sejam 100 mesmo 100 calorias. Cada corpo vai tratar dessas 100 calorias de jeitos diferentes. Então, tem corpo que vai absorver 100, tem corpo que vai dispensar 50. Isso tem tudo a ver com o nosso funcionamento biológico. Se você está comendo muito, assim, você tem acesso à comida, você não está com fome, ele vai começar a desperdiçar energia. Ele não vai absorver tudo que você come. Se você ficar muito tempo sem comer, tá? Um animal fica muito tempo sem comer, quando ingere, ele vai tentar absorver o máximo possível, tá? O corpo vai trabalhar para absorver o máximo possível de energia. Então, aquela medida de caloria também é só uma estimativa, não é que, eu ingeri 100 calorias com certeza, não. Tá? É uma estimativa. Beleza? Então, exercício da apostila. Deixa eu achar ele aqui primeiro. Deixa eu ver qual que é. Não. Qual página aí, professor? Página 40. Deixa eu só ajeitar aqui o rolê aqui. Opa. Então, são dois exercícios. O de potência tem bem pouca coisa, tá? Na apostila. Vocês vão trabalhar depois mais misturados com os outros conteúdos. É o exercício 7. Tá meio cortado ali, deixa eu abaixar ele aqui, pera um pouquinho. Pronto. Então, exercício 7. Uma fonte térmica fornece 500 joules de calor em 2 segundos. Assim, gente, os primeiros exercícios da apostila vocês estão acostumados, aquele nível que dá até vergonha, né? Você tem uma quantidade de calor, deixa eu ver se vai cortar ali, ou vai cortar. Você tem uma quantidade de calor de 500 joules que são fornecidas em 2 segundos. Faça o que se pede. Calcule a potência. Então vamos lá, né? Potência é a quantidade de calor sobre o tempo. Ele quer em watts. Então tem que ser joule por segundo. Já está ali joule por segundo, não precisa fazer nada. Potência é igual 500 sobre 2. Potência é igual a 250 watts. Oh, ficou bem na minha cabeça aqui, peraí. Potência é igual a 250 watts. Essa é a resposta da alternativa A, só. O senhor está em qual página da apostila mesmo? Você falou? 40. Se não tiver na 40, vocês me avisem, tá, gente? Mas era pra estar na 40. Não, tá na 40, tô fazendo aqui. Beleza. Tá na 40. Que eu pego, depois às vezes eu erro aí o que tá escrito. Bom, dá até vergonha, né? Esse exercício aqui, meu Deus. Aí ele pergunta na B, qual o significado do valor encontrado? O significado do valor encontrado, você tem que olhar para a unidade. Watts é joule por segundo, né? É a divisão da energia, que está em joule por segundo. Então são 250 joules por segundo. Esse é o significado. O significado é que existe uma troca de calor, uma transferência de calor, no caso de uma fonte, né? De 250 joules por segundo. Então, são transferidos 250 joules
escrever por extenso. Joules por segundo. Lembrem-se que quando você vai escrever nome de unidade, que é nome de pessoa, por extenso é minúsculo, tá? Então, joules é minúsculo por extenso. Só quando é só o símbolo que a gente usa a letra maiúscula, tá? Então, esse é o significado. A cada segundo, 250 joules são transferidos para essa amostra que eu não sei o que é. Tá? Muito tranquilo, porque aqui não precisa nem transformar, é basicamente jogar na fórmula. Tá? Já o outro exercício, que eu acho que, se eu não me engano, já é o 8 mesmo, que é o deve estar do lado aí. Exatamente. Deixa eu pegar ele aqui. Lembrando que qualquer coisa, gente, se vocês não estiverem conseguindo copiar, depois vocês peguem da gravação, tá? Porque se eu for ficar parando para esperar todo mundo copiar, a gente não vai para frente. No exercício 8, ele já fala assim, ó. Uma máquina térmica tem potência de 6,27 kW. O quilo vale 1000. Kilojoule, kilonewton, quilômetro, que é o quilômetro. O quilo vale 1000. Então a gente tem a potência de 6,27 kW. Lembrando que quilo vale 1000. Ou 10 a terceira. Sabendo que ela funciona por 150 minutos. Qual a energia fornecida pela máquina em caloria? Ele quer saber a quantidade de calor em caloria. E aí ele fala que uma caloria é 4,8 kilojoules, tá? É o seguinte, eu poderia usar em quilo a resposta aqui, resolver tudo em quilo, mas eu vou transformar pro jeito que assim, que é mais garantido, tá? Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que calcular a potência, a quantidade de calor em joule, para depois transformar em caloria, tá? Vamos lá. Potência. Vamos mexer na potência aqui primeiro. A potência com o valor transformado vai ficar de 6,27 vezes 10 a terceira watts, tá? Ou 6.270, dá na mesma. O tempo eu tenho que arrumar, porque no sistema internacional é em segundos. 150 minutos em segundos dá quanto? Vou ter que multiplicar isso, né, por 60. Cada minuto tem 60 segundos. Então aqui vai ficar o tempo 150 vezes 60. Tá? Ó, eu tô com um pouquinho de preguiça, eu vou usar a calculadora aqui, tá? Pra gente não perder tempo. Então, calculadora, 150 vezes 60. 9.000. Então, o tempo é de 9.000 segundos. Ou, eu vou ser um pouquinho mais perto, já vou deixar em notação também. Tá? Bom, com tudo em notação, tudo bonitinho, o que eu posso fazer agora? Eu posso calcular a quantidade de calor. Então, a potência... Deixa eu só ver se... Aqui. É a quantidade de calor sobre o tempo. Tá? A potência eu tenho 6,27 vezes 10 a terceira, que é igual a... Oi? Por que tem que fazer 10 a terceira ali, o 6,27? Porque ele tá em quilowatt, ó. Quilowatt. E quilo vale 1000. Então eu tenho que transformar para achar em joule bonitinho. Existiria um jeito de eu fazer direto e achar tudo em kilojoule. Antes que alguém depois fale, professor, dá pra fazer direto. Eu sei. Só que eu não vou confundir, tá? Vamos fazer do jeito simples primeiro, depois a gente corta caminho, tá? Deu pra entender? Tá transformando em kilowatt para joules. Não, eu tô transformando kilowatt para watt só. Tá, ó. Ah, tá. Porque eu preciso da unidade limpa, vamos dizer assim, para jogar na fórmula, tá? Entendi. Bom, a quantidade de calor eu quero. E aqui o tempo, 9 vezes 10 a terceira. Vou multiplicar cruzado e vou fazer na calculadora, obviamente. Espera que eu cliquei sem querer com o mouse aqui. 6,27 vezes 9. Vai dar 56,43 vezes 10. Aqui eu tenho 10 a terceira, com 10 a terceira, 10 a sexta. Joules. Tá?
Só que ele não quer a resposta em joule. Ele quer em caloria, não é? Para transformar em caloria, eu preciso dividir. Eu falei um pouquinho antes que era por 4,2. Aqui ele está considerando 4,18. Então eu vou ter que pegar esse valor aqui e dividir por 4,18. Tá? Aí você fala, professor, mas vai dar um número quebrado. Eu não lembro, gente, porque eu tirei da apostila. Normalmente eu coloco o nome do vestibular, mas provavelmente ela não é de vestibular essa questão, né? Quando a questão é para vocês treinarem, eles não ficam muito preocupados se a conta é fácil ou difícil de fazer. Porque você pode fazer com a calculadora, tá? Normalmente no vestibular os números são mais redondinhos para você ter mais raciocínio e menos matemática. Bom, vou dividir aqui então. Eu coloquei 43, gente, acho que é 46 aqui. Deixa eu multiplicar de novo. A primeira multiplicação, né? Acho que eu fiz. Copiei errado. Tá certo, 43. Dividido por 4,18. Isso aqui vai dar, já transformado, uma quantidade de calor de 13,5 vezes 10 a sexta calorias, tá? Então a quantidade de calorias sempre é menor que a quantidade de joules. Ele pediu em caloria, então tá aqui. Ah, tá, eu tô com a cabeça na frente. Eita, nós. Pera aí, deixa eu puxar minha carona redonda para outro lugar, pera aí. Pronto. Estou aqui agora. Professor, precisa arrumar a notação científica? Pode, jovem, depois você arruma aí, tá? Vai ficar 1,3, 10 a sétima calorias, tá? Se você quiser ver essa conversão, qualquer pacote de alimento que você for comer, ele tem a unidade, é obrigado a ter, né? Uma tabela nutricional e lá tem a quantidade de energia, de calorias. Nessa quantidade de calorias, você vai ver a unidade em caloria, em quilocaloria, né? Que são 1000 calorias, em quilojoule. Então tem as duas unidades ali. A gente usa mais no dia a dia caloria, mas fisicamente faz mais sentido trabalhar com joule, porque a gente faz a conversão mais rápida ali. Tá bom? Até aqui sossegado? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sossegado. Sossegado? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente, antes que eu esqueça. Pera aí. Vou colocar pra gravar aqui no Zoom. Tá gravando? Manda os pontinhos lá da chamada, fazendo favor. Escreve qualquer coisa aí no chat só pra considerar como chamada. Enquanto eu vou ajeitando aqui o próximo slide. Ô, professor, você não tem frio não, velho? Jovem, aqui em casa eu sou uma pessoa milionária, né? Você tá esquecendo esse detalhe, né? Existe aqui aquele aquecedor de chão, sabe? Que o chão inteiro é quente. Então aqui eu tô sossegado, jovem. Eu tô até de chinelo por baixo aqui, vocês não estão nem vendo. Sossegado aqui, tá de boa. Você tá doido? Não, mas aqui em Londrina é um pouco mais quente que aí também, né? Faxinar é uma sacanagem de frio. Aqui tá bem mais tranquilo. E tá tudo fechado, né? E eu sou gordo, tem esse fato também, né? Gordurinha dá uma ajudada aqui, é um isolante térmico, né? Então tá sossegado. Gloob Gloob, a outra louca doente ali no chat. Bom, então vamos começar até onde der, né? Da parte de calorimetria. Porque a gente fez a parte de potência, vamos começar com a parte de calorimetria. O que não der tempo, vai como brinde aí pra aula gravada. Gente, ó, quando o conteúdo for meio a mais, só uma olhadinha por cima, eu nem vou falar pro pessoal, vejam a aula aí quando puder. Esse conteúdo não, tá? Esse conteúdo é importante. Então, essa aula que vou ter que gravar esse resto e mandar pra vocês, pelo amor de Deus, vocês assistam depois. Não precisa ser hoje, nem amanhã, pode ser final de semana, semana que vem, mas assistam, tá? Porque quando a gente tiver a próxima aula ao vivo, eu vou continuar depois da aula gravada. Então, calorimetria. A gente já viu termometria, que era a medida dos termômetros da temperatura. Calorimetria é a medida do calor, tá? Então aqui Opa, tô ficando doido. A calorimetria é a medida do calor, tá? E aqui eu vou começar
passando para vocês, antes de pensar na medida do calor, de como associar isso às coisas que acontecem com os corpos. Então, o primeiro ponto que eu vou passar aqui é a capacidade térmica. Tá bom? Então, cadê o... Pronto. Capacidade térmica. Imagina a seguinte situação. Eu tenho... Deixa eu só fechar aqui o... Pra ver se fica menos travado. Eita, tá travando tudo. Tá. Tô me ligando. Aí. Imagina a seguinte situação. Eu tenho uma chama, um fogo, tá? Um fogãozinho. Ô, professor, eu acho que não tá mais gravando, não. Não, eu sei, eu parei de gravar aí, é que eu gravo no meu computador. Ah, tá. Eu só gravo pelo Zoom pra vocês fazerem a chamada só. Depois eu cancelo a gravação. Valeu, jovem. Foguinho, foguinho, foguinho no fogãozinho. Vocês talvez usem ainda fogueiras aí, né? Professor, é controle remoto isso daí? Remoto o quê? Não? O quê, jovem? Não entendi, fala mais alto. Isso daí é controle remoto? O quê? O fogão? É. Não, jovem, calma, não terminei meu fogão ainda. Aqui, ó. A mesinha do fogão. Que coisa bonita. É difícil fazer mesinha do fogão, jovem. Aí tem aquela gradinha, né? Que fica sempre encardida, cheia de gordura. Aqui em cima. E eu vou colocar em cima dessas chamas. As chamas são iguais. O que significa isso? Quer dizer que a quantidade de calor que é trocado ali, essa potência das chamas são as mesmas. Então a quantidade de calor que sai das chamas é a mesma, tá bom? E eu vou colocar dois objetos ali em cima. Do lado esquerdo, eu vou colocar um cubo amarelo. De alguma coisa que não derreta, né? Para não sujar o fogão. Então temos aqui um cubo amarelo. Beleza. Do lado direito, eu vou colocar um... Eu não vou conseguir desenhar isso. Uma pirâmide, tá? Ela vai ficar meio torta aqui, gente. Quando eu jeito que eu sei fazer pirâmide. Tá, temos 10 minutos ainda. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Então, uma pirâmide roxa. Lilás, sei lá que cor que é isso aqui. Tá bom? Vamos supor que ambas estavam inicialmente na mesma temperatura. Então a temperatura inicial de todas elas, dos dois corpos, tá? Todos eles, né? Era de 30 graus, temperatura de um dia aí quente. Tá bom? Deixei ali no fogo, houve a troca de calor, né? Esses objetos receberam calor. Como eles receberam não me interessa ainda. Depois de um determinado tempo, passa um tempo, e aí a temperatura final do cubo vai ser igual a 50 graus Celsius. E a temperatura final da pirâmide vai ser igual a 100 graus Celsius, tá? Opa, deixa eu puxar pro lado desse negócio, peraí. Aqui, não, peraí. Eita, aí, pronto. A minha pergunta pra vocês é, eu não sei do que esses objetos são feitos até aqui. Qual objeto consegue receber mais energia sem sofrer muito, apresentar uma diferença na temperatura? É fácil a pergunta, hein? Agora vocês respondem. Qual dos objetos recebe energia, sem apresentar tanta diferença? Vamos, gente. A pirâmide, eu acho. Não, jovem, o cubo. O cubo? Por que é o cubo? O cubo... Porque a temperatura inicial era 30. Porque ambos a temperatura inicial era 30, só que depois do aquecimento o cubo esquentou menos.
O que significa isso? Significa que ele tem mais capacidade térmica. Ou seja, ele consegue receber mais, ou melhor, ele consegue receber calor sem mudar tanto a temperatura. Objetos que têm alta capacidade térmica são isolantes. Então, por exemplo, o isopor. O isopor você tem um conceito a mais ali no meio que eu vou fazer de conta que não existe, que é o da condutividade. Mas o isopor você esquenta um lado do isopor, por exemplo, um dia tá quente. E dentro tá cheio de gelo ali, sodinha, Coca-Cola pra você tomar. O lado que tá quente tá esquentando o isopor, só que ele não vai esquentar como um todo. Ele consegue receber energia sem aumentar a temperatura, tá? É a mesma coisa com oh, meu Deus, eu tava falando agora há pouco. Me fugiu a palavra agora. Eu tinha citado agora há pouco. Então, capacidade térmica é a capacidade, né, que o corpo tem de receber uma quantidade de energia sem sofrer uma variação de temperatura, ou sofrendo apenas uma pequena variação de temperatura. Então, ó, eu vou colocar de um jeito mais fácil de vocês lembrarem. É a dificuldade de se variar a temperatura de um objeto. Você vai fazer até gigante essa palavra aqui, que é importante. Objeto, tá? Porque depois a gente vai trabalhar com a substância pura, que aí não é mais capacidade térmica. Como que é a equaçãozinha da capacidade térmica? A capacidade térmica é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Cuidado, não é o ΔT do tempo, tá? É a variação de temperatura, é o ΔT maiúsculo. E aí, vocês podem se perguntar e falar assim, professor, o que é esse C aí? É o C normal, o C maiúsculo, tá? Eu vou simbolizar desse jeito porque depois eu vou usar o C minúsculo para outra coisa. E aí, para não ficar confuso, eu faço o C maiúsculo com essa barra ali dentro. Recomendo que façam o mesmo, para vocês mesmos não se confundirem, tá? Então aqui eu tenho a quantidade de calor, a temperatura, né, a variação da temperatura. Ah, vai cortar. Ah, ficou bom, tá bom assim. E aqui o Czinho, o Czão, na verdade, né? É a capacidade térmica. Capacidade térmica. Agora as unidades. Ih, ficou em cima do símbolo ali. Eita, nós. Pera aí, gente. Deixa eu ajeitar no jeito aqui que... Vou fazer lá em cima. Aqui tem espaço. Pronto. Capacidade térmica, tá? As unidades. No sistema internacional, calor é uma forma de energia, né? Então a gente vai usar Joule. Variação de temperatura pode ser em Celsius ou Kelvin, porque a variação das duas é igual. Então, se a fórmula tem variação de temperatura, tanto faz. Normalmente a gente vai usar em Celsius mesmo, tá? Mas numericamente elas são equivalentes. Então a capacidade térmica é Joule por grau Celsius, tá? Existe a outra unidade que em vez de Joule a gente vai usar caloria, né? Que eu falei para vocês que é uma unidade usual. E aí a capacidade térmica passa a ser então caloria por grau Celsius, tá? Então essas duas unidades são possíveis. Para confirmar o que eu tinha falado para vocês, vamos olhar para a pirâmide. A pirâmide teve uma menor variação de temperatura, não é? Ela teve uma menor variação de temperatura. Ela foi de 30 para 50, são só 20. Então ela tem uma capacidade térmica maior. Já a pirâmide não, gente, desculpa, o cubo que é o amarelo, teve menor variação de temperatura, de 30 para 50, 20 graus. Então ele tem maior capacidade térmica. Já a pirâmide teve uma maior variação de temperatura, então tem uma menor capacidade térmica. Ou seja, ela tem uma menor dificuldade de ser aquecida. Para a mesma energia, a pirâmide esquentou mais, então ela tem uma menor dificuldade de ser aquecida, tá?
é o início do conceito do que é a capacidade térmica, tá? É essa equaçãozinha ali mesmo, não vamos ver nada mais que isso na capacidade térmica, pelo menos por enquanto. E está associada à dificuldade. Então a gente está pensando em objetos, por exemplo, um navio, uma pessoa, é igual densidade e massa específica, que a gente fala que densidade é para objetos e massa específica é específica da substância. Então, capacidade térmica, vou repetir mais uma vez aqui, ó, a gente trata de objetos, tá? É disso que a gente está tratando. E aí, agora não vai dar tempo, porque faltam 2 minutos aqui para acabar, para cair a transmissão. Eu vou fazer a gravação hoje de exercícios de capacidade térmica que já estavam separados. Vou só fazer um vídeo nos 5, 6 minutos talvez, com exercício de capacidade térmica. Eu vou fazer um outro vídeo com a outra parte, que é o calor específico. E aí eu vou fazer um outro vídeo depois pequenininho, para ficar mais fácil vocês assistirem, com conteúdo, com exercício desse outro conteúdo, tá? Até aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? A massa do objeto altera em algo? Deixa eu só responder o jovem aqui. Jovem, a massa altera. Só que para a gente considerar a massa do objeto, a gente precisa saber do que ele é feito. E é justamente o próximo ponto, entendeu? Se eu sei do que o objeto é feito e sei a massa, aí altera. Aí a gente vai considerar a massa. Por enquanto eu estou pensando no objeto como um todo. Pode falar quem ia falar aí, gente. De boa aqui, professor. De boa? De boa. Beleza? Então ânimo que vai começar a aula do professor Renan. Só alegria, felicidade. Pra vocês estudarem dilatação. Vou tomar minha coquinha. E é isso aí, gente. Vai acabar aqui. Qualquer coisa, só me procurar. Vocês sabem como vocês me acham. Beleza? Beleza. Farou, jovens. Deixa eu parar a gravação. Falou.